Olá pessoal, a nossa aula de hoje tem como objetivo a construção do ciclo trigonométrico no software GeoGebra, certo? Então, para quem não conhece o software GeoGebra ainda, a gente vai de início apresentá-lo. É um software gratuito, certo? Tem um próprio site, tá? No site tem um link lá para download, inclusive para aplicativo também de Android, certo? Então é só digitar no Google ou, né, no caso de Android, Play Store, baixar o aplicativo, certo? Então, vou apresentar aqui para vocês a interface do software, como também as ferramentas, tá? Então, nós temos aqui de início essa região é a chamada janela de visualização, tá? Aqui nós temos o chamado campo de entrada. Nessa região aqui a gente pode digitar os comandos algébricos, certo? Como por exemplo, se eu colocar y igual a x mais 2, aqui a representação algébrica de uma função de primeiro grau, e logo aqui na janela de visualização vai ser apresentada a representação, vai aparecer a representação geométrica, tá? Aqui acima nós temos a barra de ferramentas, certo? Em cada botãozinho desse existem outras ferramentas, e eu vou apresentar para vocês os que a gente vai utilizar aqui, as ferramentas que serão utilizadas no nosso vídeo. Esse primeiro botão, ele trata da interseção de dois objetos, certo? Eu vou colocar aqui uma nova reta para a gente observar o uso dessa ferramenta interseção de dois objetos. Então, eu quero encontrar aqui nessa região a interseção dessas duas retas, tá? Então, para utilizar essa ferramenta, se eu quiser saber como utilizá-la, dá uma clicada no botão que ela vai falar logo aqui abaixo, ó, como utilizar. Selecione a interseção ou os dois objetos em sequência. Tá? Então, vou selecionar aqui a primeira reta, a segunda, e observem que logo aqui nessa região vai aparecer o ponto de interseção das duas. Tá? Então, aqui apareceu o ponto de interseção. Outras ferramentas que iremos utilizar vai ser a reta, segmento, círculo, dado centro e raio, setor circular, ângulo com amplitude fixa, controle deslizante e campo de entrada, certo? Então, agora vamos para a construção do ciclo trigonométrico. Tá? Eu vou voltar aqui, deixa eu selecionar essa ferramentazinha aqui, mover, vou retornar aqui, desfazer tudo que foi feito até então, tá? Vou reposicionar a janela aqui de visualização, tá? Melhorar um pouquinho aqui também, diminuir o campo de entrada, centralizou aqui de novo. Gente, o que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico, ele nada mais é do que uma circunferência, certo? Com centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas, tá? De raio unitário. Então, vou usar aqui a ferramenta círculo dado centro e o raio. Então, como falei para vocês, o centro do ciclo trigonométrico vai ficar aqui com o centro na origem, né, do plano cartesiano, e raio 1. Tá? Então, clico aqui, observem, raio unitário, certo? E os eixos que antes eram identificados como eixo X, a gente vai identificar agora. Vou utilizar aqui a ferramenta texto para nomear. O eixo X agora vai ser identificado como eixo dos cossenos. O eixo Y como eixo dos senos. A gente precisa observar que o ciclo trigonométrico, né, ele vai ser, os arcos, né, sobre ele vão medir em graus, com a contagem de cada arco iniciando aqui nesse ponto, tá? Então, para isso, a gente vai ter que inserir aqui antes algumas ferramentas. Vou utilizar aqui inicialmente o controle deslizante. Já a gente vai entender melhor o que é esse controle deslizante. Para quem for utilizar o aplicativo aí no celular, não vai ter essa configuração aqui do controle deslizante, já vai ser direto o número. Mas aqui no computador a gente vai ter a opção de selecionar ângulo, e aí nós vamos ter a medida dos ângulos, né, dos arcos em graus, tá?
Agora, eu vou também aproveitar logo aqui, eu vou selecionar o campo de entrada, certo? Ele vai estar atrelado aqui ao ângulo alfa. Então, eu vou colocar aqui, vou botar a legenda, medida do arco, e vai estar vinculado, então, àquele ângulo alfa que eu coloquei inicialmente. Logo em seguida, a gente vai utilizar essa ferramenta, ângulo com amplitude fixa. Antes, para facilitar um pouco a vida, eu vou posicionar um ângulo aqui. Acho que eu vou melhor utilizar a ferramenta interseção de dois objetos. Vou localizar a interseção do eixo dos cossenos com a circunferência trigonométrica, certo? Afinal de contas, é a partir desse ponto que os arcos começam a ser contados. Tá? Então, para utilizar a ferramenta de interseção, a gente já viu antes, clica aqui então na circunferência, no eixo dos cossenos, apareceu o ponto C, que é a partir de onde os arcos vai ser iniciada a contagem dos arcos. Tá? Vou utilizar aqui então o ângulo com amplitude fixa. Para construir então esse ângulo, eu vou clicar aqui no ponto C, no ponto A, e ele vai perguntar qual o ângulo que eu quero. No caso aqui, porque eu quero deixar ele amarrado àquele ângulo alfa, certo? Então, eu vou aqui, logo abaixo tem um teclado, certo? Vou selecionar aqui a parte das letras gregas e vou escolher o ângulo alfa, certo? Já está aqui sentido anti-horário, está correto, sentido anti-horário, ok. A gente já pode identificar. E para destacar um pouco mais o arco, eu vou utilizar aqui a ferramenta setor circular. Certo? Primeiro a gente localiza o centro do setor circular, um dos pontos extremos do arco, até o extremo seguinte. Então, a gente já pode observar aqui, primeiro tem que selecionar a ferramenta aqui, mover. Ao movimentar aqui, certo? O ângulo alfa, observe que na circunferência nós vamos ter a alteração também equivalente à alteração do ângulo alfa, certo? Então, continuando aqui a construção do ciclo trigonométrico. Como que eu identifico o seno de um arco no ciclo trigonométrico? Para facilitar aqui, eu vou colocar o ângulo de 30 graus. Posso digitar aqui, 30, certo? 30 graus. E nós já estudamos que o seno de um arco de 30 graus corresponde a 1/2, ou 0,5. E a gente já observa isso aqui, Aqui no eixo dos senos, está identificado aqui o eixo dos senos. Se a gente pegar aqui desse ponto e puxar até o eixo dos senos, a gente observa que ele bate no 0,5. Na verdade, a representação aqui do valor do seno é o tamanho desse segmento aqui, que a gente vai mexer um pouco mais aqui na figura para deixar ele mais destacado, certo? Então, eu tenho que puxar aqui, uma linha imaginária até o eixo dos senos. A medida do segmento que vai dar origem aqui, do plano cartesiano até o ponto aqui, a medida desse segmento é o valor do seno do arco de 30 graus. Tá? Então, para fazer esse destaque, eu vou utilizar aqui a ferramenta reta perpendicular. A reta perpendicular ao eixo dos senos, passando pelo ponto C'. Tá? Então, eu vou clicar aqui no ponto C', no eixo dos senos. Então, está aqui a minha linha imaginária. Daqui a pouco eu vou configurar ela, vou modificar ela para ela ficar tracejada, bem clarinha, que é só uma linha imaginária. Vou usar a ferramenta de interseção. A gente tem que estar sempre usando a ferramenta de interseção para deixar tudo bem amarrado, porque senão quando eu alterar o meu ângulo aqui para um ângulo maior do que 90 graus, para 180, para um ângulo lá do terceiro ou quarto quadrante, tudo ficar bem configurado no ciclo trigonométrico. Tá? Então, a gente tem que estar usando sempre essa ferramenta de interseção de objetos. Então, eu vou encontrar a interseção do eixo dos senos com a linha imaginária, tá? Então, está aqui o ponto D, vou colocar o segmento de reta do ponto A até o ponto D, e a medida desse segmento é a medida seno. Aí eu vou fazer algumas modificações aqui, vou renomear, vou colocar, em vez de G, vou colocar seno de alfa, ok. A gente vai observar que o segmento G, que estava aqui, ele também estava aparecendo aqui, só que eu já modifiquei, o segmento AD aqui, seno de alfa está aqui. E a mesma medida que eu observo aqui, do tamanho do segmento, vai aparecer aqui, 0,5, certo? Eu vou modificar a cor, vou dar uma destacada nesse segmento,
Vou aqui em configurações, cliquei lá com o botão direito, vou em configurações, opa, deixa eu só pegar a ferramenta mover aqui, fiz o que eu não queria fazer, tá? Vou desfazer essa última figura. Então, de novo aqui, deixa eu fechar essa janela, botão direito, sobre o segmento, ainda não era o que eu queria fazer, agora vai dar certo. Vamos, isso, configurações. Vou modificar a cor desse segmento, tá? Vou dar uma destacada nele, vou colocar ele um azul aqui bem destacado, né? Vou aumentar a espessura da linha. E aquela linha que era imaginária, certo? Eu vou clicar aqui sobre ela, lembrando que tem que estar com essa ferramenta mover selecionada, senão ele vai criar uma outra figura, tá? Cliquei sobre a linha imaginária, vou alterar a cor, vou colocar um azul bem claro aqui, tá? E vou botar ela tracejada, certo? Então, dessa forma, a gente consegue aqui, qualquer que seja o arco, visualizar o seno do ângulo, certo? Então, eu vou modificar aqui para um arco lá do segundo quadrante. Vamos botar aqui, por exemplo, 160 graus. O seno de 160 é só puxar aqui a linha imaginária até o eixo dos senos. O seno de 60 é o tamanho desse segmento, que aqui aparece, certo? Vamos visualizar ele aqui, ó. Vamos procurar aquela aqui, pronto, 0,34, ok? Se eu pegar já para um arco lá do terceiro quadrante, aqui, por exemplo, 210 graus, certo? Puxa até o eixo dos senos. Então, a gente observa que essa medida aqui, dá até para verificar aqui, ó, pelo valor que tem, menos 0,5, tá? Então, o seno de 210 graus é menos 0,5. Ele bateu na parte onde o eixo dos senos é negativo. É só seguir a questão do positivo e do negativo, né? É só seguir a orientação lá do plano cartesiano. Aqui é 0 para cima, positivo, 0 para baixo, negativo. A gente observa que aqui ele está dando a medida, teve uma alteraçãozinha aqui, eu modifiquei aqui sem querer o ângulo, na verdade eu quero 210, pronto, então está perfeito. Ainda não apareceu, agora sim. Então a gente observa o valor aqui, né, o seno de 210 menos 0,5. Aqui, nessa região, ele está mostrando aqui como sendo 0,5, não aparece negativo. É porque aqui, na verdade, é a medida do segmento. Então, como é medida, ele vai trazer sempre positivo, valor positivo, né? Daí eu tenho que observar no círculo trigonométrico que nessa região, qualquer arco aqui do terceiro quadrante, o seno é negativo. Do mesmo modo, para o quarto quadrante, certo? Se eu levar para um arco lá do quarto quadrante, né? O arco aqui, ó, esse aqui todinho, ó. 326 graus, certo? A gente observa aqui, ó, 326 graus. Então, a gente pode observar que o seno também é negativo, tá? Aqui está aparecendo 0,56, né? A medida do seno de 326 graus, na verdade, vai ser menos 0,56, certo? Então, está aqui no ponto negativo, ok? Agora, vamos apresentar o valor da medida do cosseno de um arco no eixo dos cossenos. Primeiro, a gente vai criar uma reta perpendicular em relação ao eixo dos cossenos, onde ele nos dá algumas orientações, tá? Que diz que tem que clicar em um ponto e depois na reta. Eu vou clicar aqui no ponto C' e depois na reta dos cossenos. Quando eu faço isso, ele automaticamente cria uma reta perpendicular, que é a reta G. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a interseção de dois pontos, de dois objetos, tá? Onde eu vou selecionar a minha reta perpendicular e o eixo dos cossenos. Quando eu faço isso, ele me dá o ponto de interseção, que é essa letrinha E aqui. Após esse processo, eu vou criar um segmento, onde eu vou sair diretamente do ponto de origem até esse meu ponto de interseção. Pronto. Quando eu for analisar o eixo, o cosseno, eu vou exatamente olhar para este eixo aqui, para esse segmento, onde ele está renomeado de H, mas nós vamos nas configurações, tá? Botão direito, e vamos chamar ele de cosseno.
Pronto, tá aqui o meu eixo cosseno. Só que eu sei que essa minha reta perpendicular G aqui, ela é uma linha imaginária, apenas para me auxiliar. Então, eu vou clicar sobre ela com o botão direito, vou nas configurações, vou mudar a cor dela, colocar uma cor clarinha, vou mudar o estilo dela, colocar um tracejado, tá? Vocês podem escolher qualquer tracejado. Depois disso, como eu quero analisar essa linha dos cossenos aqui, eu vou alterar a cor dela, deixar ela um pouco mais espessa, mudar a cor e tudo mais. Só que na hora que eu clico exatamente aqui em cima, ela seleciona tudo isto, toda esta área. Só que eu não quero toda esta área, eu quero somente esse segmento dos cossenos. Para isso, eu venho aqui na minha caixa de entrada e procuro o ponto dos cossenos, que tá aqui, é esse daqui, segmento AE. Venho em configurações, botão direito, vou mudar a cor, colocar um verde e vou mudar o estilo dela, colocar mais espesso. Pronto. Tá aqui o meu eixo dos cossenos. Já está criado. Aí, na hora que eu vou movimentar o meu alfa, que é o ângulo, né? Vocês podem observar, ó. Vai alterando e vai me dando valores. Quando eu passo o valor do meu alfa para o segundo quadrante, ele vai me dar valores negativos. Só que a nossa caixa de entrada, ele considera medidas, então nunca vai vir ele negativo, tá? Porque ele considera medidas. Mas analisando isso daqui como plano cartesiano, a gente sabe que o plano cartesiano, do lado direito, são os valores positivos e do lado esquerdo os valores negativos. O mesmo processo ocorre aqui. E também a gente sabemos, né, que o cosseno, toda vida, no segundo quadrante e no terceiro, eles vão ser negativos, os valores dele. Então, aqui, o valor de 106, ele vai estar aqui no segundo quadrante. Na minha caixa de entrada, ele me dá 0,28. Só que como ele está no segundo quadrante, eu vou considerar ele como menos 0,28. O mesmo ocorre com o terceiro quadrante. O cosseno de 204, ele me dá como 0,91. Mas como ele está no terceiro quadrante, eu considero negativo, que é menos 0,91. O quarto quadrante, ele já é positivo, né? E quando eu peço o cosseno de 360, lá na minha caixa de entrada, ele vai aparecer como 1. Por quê? Porque eu saí da minha origem, que é 360, e cheguei exatamente na minha origem, 360. Que é basicamente o 360 dividido por 360, né? Que vai dar 1. Então, a gente criou, né, o nosso cosseno aqui no círculo trigonométrico. Para qualquer valor que eu movimente aqui o alfa, ele vai me dar. Eu estou analisando isso daqui, tá, gente? Esta reta verde. Positivos e os negativos.